Bom, primeiramente, meu boa noite a todos, né? Mais uma vez, é um prazer imenso estar um perto longe, né? Não deixa de ser um perto meio longe, mas da categoria dos nossos colegas, né, Esther, dos nossos amigos, não é? Alunos, tem sido uma experiência extremamente importante e, acima de tudo, esse novo jeito da gente trabalhar, né, com o Corém Atualiza, que é um programa do Corém Paraná, de atualização gratuita, junto aos nossos inscritos, né? E que essa ferramenta permite que não só os inscritos assistam, mas todos que tenham interesse sobre a temática, não é? Então é bem-vinda de todas as formas. Eu tenho dito nas lives que a pandemia, apesar de um momento extremamente crítico que vivenciamos, ela tem realmente, frente aos desafios impostos por ela, oferecido algumas possibilidades, né? E essa tem sido uma baita ferramenta de comunicação, de informação e de um tipo de aproximação também. Então, mais uma vez, boa noite. Hoje eu estou sempre muito feliz, porque é um convidado melhor que o outro, né? E que bom, porque essa é a nossa categoria, essa é a enfermagem paranaense, né? E hoje eu tenho a Esther, que além de uma pessoa que, além de minha colega, nossa colega, não é? É uma enfermeira de mão cheia, eu admiro um monte, faz muitos anos. Hoje ela é colaboradora do conselho, principalmente nessa área de treinamento, emergencista pela PUC Paraná, especialista em gestão de emergência em saúde pública pelo Sírio-Libanês, mestre em enfermagem pela Universidade Federal do Paraná, minha casa, atualmente autoridade sanitária da Secretaria de Saúde de Curitiba. Esther, é uma honra recebê-la e até porque abordar atenção básica, né, reforçar aquilo que a vida toda nós, principalmente como enfermeiros, né, defendemos o Sistema Único de Saúde por conta de se tratar de uma política de inclusão social. Então, a importância, principalmente na live de hoje, que a gente tem aquela sensação. Eu conversava ontem, numa outra live relativa à telesaúde, depois com os alunos, relativa à urgência e emergência, e assim tem sido quase todos os meus dias, não é? A gente tem a impressão que urgência e emergência é só para UTI, é só para pronto atendimento, é só para UPA. Quando a Esther veio conversar comigo, não é? E me falou de um tal, imagina, estou brincando, né? Isso não existe na nossa profissão, mas veja, ela falou para mim que é possível um atendimento de emergência na unidade básica de saúde, em plena, frente à síndrome respiratória Covid-19. Eu me encantei pela a necessidade de entender melhor essa temática e imagino que os senhores que estão aí nos assistindo, tomara que tenham ficado tão curiosos quanto eu estou perante a fala hoje da Esther. Então, boa noite, Esther. Nós estamos aqui acompanhados do Felipe, da informática, da Flávia e da Quitéria, jornalistas, não é? E essa é a tua casa, essa é a casa de vocês, não tenham dúvida disso, e conta para nós. Que história é essa de atendimento de emergência em plena unidade básica de saúde? Bom, vamos lá então. Boa noite, né? Boa noite a todos que nos acompanham. Primeiro é uma honra, né, Simone? Uma honra estar aqui contribuindo com a enfermagem, contribuindo com o nosso paciente, compartilhando informações. Vocês vão ver ao longo da conversa quanta informação que são indispensáveis no nosso dia a dia. A unidade básica de saúde, de básico não tem nada. Os alunos que foram, né, tenho certeza que tem agora alguns aí nos vendo, sabem que isso é uma fala minha já. A minha experiência maior sempre foi dentro de terapia intensiva. A minha experiência, sempre trabalhei em terapia intensiva antes da Secretaria Municipal de Saúde, antes do serviço público. E no serviço público eu comecei na urgência e emergência.
né, como autoridade sanitária de UPA, como diretora da urgência e emergência de Curitiba. E, de repente, em algum momento, eu fui para a atenção básica e pensei que esse mundo seria um mundo muito desafiador. Para mim, que não era a minha prática. Atenção básica, né? Eu estava acostumada com terapia intensiva, eu estava acostumada com pacientes críticos, e, de repente, eu vou para a atenção básica. No serviço, na secretaria, em qualquer serviço público, a gente caminha por muitos lugares, e eu acho isso muito bom, porque isso amplia a nossa rede de conhecimento, nossa rede de contatos. O conhecimento, você precisa ir atrás dele, porque senão você não consegue atuar. Verdade. E de básica, atenção básica não tem absolutamente nada. A atenção básica, a unidade básica, ela está no território, ela tem um território previamente definido, você tem um número de habitantes que ali moram e que você está junto de todas as mazelas da vida de uma pessoa. Né? Não só a necessidade em si de um cuidado, de uma doença, de um tratamento, mas você está diante de outras doenças que acometem o ser humano. Você está diante daquele núcleo familiar, onde você tem risco social, risco biológico, onde você tem... A gente consegue entender muito bem o conceito de saúde que diz a Organização Mundial de Saúde. Que o conceito que é ter saúde é o bem-estar bio, psicossocial e espiritual do ser humano. E nesse espaço a gente consegue ver o paciente numa condição de cronicidade que precisa de acompanhamento. Você tem o paciente numa condição de que, do ponto de vista orgânico, ele está bem, mas quando ele começa a trazer as necessidades dele, você se depara com uma grande doença que precisa de tratamento. E você, muitas vezes, tem que dar essa resposta para ele, porque ele busca, e isso é saúde. Então, a gente acaba se deparando com muitas situações e eu me apaixonei pela atenção básica e por tudo que a gente pode fazer lá. Na atenção básica, você estabelece vínculos que, na urgência e emergência, unidade de pronto atendimento, são unidades de passagem. Você não vincula com o paciente nem com a família. Correto. Não dá tempo disso. Na unidade de terapia intensiva, você vincula um pouco, mas é por um determinado período. Também, né? E a gente quer que seja bem rápido, inclusive. Sim. Mas na unidade básica, onde eles moram, onde o bebê nasceu que não era para ter nascido, porque aquela mãe não queria de jeito nenhum, é aquele bebê que a mãe queria muito, mas nasceu com problemas, com síndromes. Então, a gente experimenta todos os sentimentos. E é lá que eles buscam e nos buscam para obter alguma resposta. Isso é quando você exerce essa profissão com amor e dedicação, é imensurável o que a gente consegue fazer pelas pessoas nesse espaço. E a emergência dentro desse espaço, ela existe, ela é real. O paciente ele está lá no seu território e quando ele tem um problema de saúde maior, muitos deles não acionam o serviço de emergência, eles nos procuram antes. Ou porque estão passando por ali, é uma dor torácica, é o lugar mais próximo onde eu sei que vou receber um cuidado, ou porque lá eu vou encontrar a minha enfermeira, o meu médico, e é assim que eles se colocam. Tamanha confiança eles acabam depositando, porque ali eu já sei quem é ele sabe quem sou eu. E agora, nessa pandemia que a gente está vivendo, eu acho que a pandemia, ela lançou para o mundo um grande desafio. Ela lançou para o mundo o desafio, para a comunidade científica, porque está trabalhando incansavelmente e a gente torce para que resultados mais positivos venham logo. Então, ela está levando trouxe um desafio para a comunidade científica, trouxe um desafio para nós, trabalhadores de saúde, todos os trabalhadores de saúde, a equipe multiprofissional. Porque nós temos que aprender a cuidar dessas pessoas. Tem uma série de particularidades até para garantir a nossa proteção, e é isso que a gente precisa compartilhar hoje aqui. Né? Esses pacientes estão chegando nas unidades de saúde, eu posso falar isso nessas últimas semanas, nós nos preparamos desde o início da pandemia, na secretaria, a gente vem trabalhando os espaços, de acordo com a estratégia de gestão de crise, como ela tem que ser feita. Nós preparamos esses espaços, nós conversamos com as equipes, nós
tomamos uma série de medidas que garantiu e que com muito êxito, muito sucesso, porque aquela história de tem que achatar a curva, o número de infectados seriam os mesmos, né? Isso não iria diminuir o número de pessoas contaminadas, mas isso iria favorecer o sistema, uma reorganização para melhor atender. E isso a gente obteve muito sucesso, muito êxito. Verdade. E nesse meio tempo começamos a fazer esse trabalho com atenção primária, prevendo que esses pacientes iriam chegar. Mesmo porque, de acordo com a estratificação de risco, ele pode ser leve, moderado e grave. Nós acreditamos que o grave não chegue na unidade de saúde, muito grave. Mas o moderado, sim, até pelas características do paciente que a gente já vai ver daqui a pouco. E para isso, nós precisamos saber nos cuidar e cuidar desse paciente daquilo que ele realmente precisa e que a gente possa, eu digo sempre assim, e falei isso nos treinamentos, vocês vão ver as fotos depois, a gente precisa fazer uma boa entrega. A gente precisa entregar esse paciente para o SAMU, né? Para o suporte móvel, compensado. Porque isso vai garantir um desfecho mais favorável. A gente está diante de um vírus que tem uma potencialidade de transmissão altíssima, que está presente em mais de 150 países, que ganhou o mundo e que nós não temos tratamento. Não temos tratamento. Não sabemos qual vai ser a repercussão dele no nosso organismo, porque hoje a gente já tem, até na nossa experiência, pacientes com comorbidades, ou seja, diabético, hipertenso, a gente sabe que isso são grupos de risco e tem uma repercussão diferente mesmo. Deixam eles mais vulneráveis, né? São mais vulneráveis. Agora, nós temos também pacientes que não apresentavam nenhuma comorbidade. Muito pelo contrário, jovens, rígidos, não obesos, né, que é uma vantagem para um desfecho favorável, mas que tiveram um desfecho desfavorável. Desfecho inclusive, eu tomei conhecimento de uma pessoa que eu conheço, no sentido assim, triatleta. Sim. Você consegue imaginar alguém jovem, como você acabou de dizer, e com tudo isso, vida saudável, triatleta, e de repente não ter um desfecho tão moderado, leve ou moderado, bem pelo contrário, no estado grave? Estado grave, vai para a UTI, o internamento é longo, o tempo de internamento é longo, porque daí você precisa tratar as complicações, a desordem instalada no organismo por conta dessa infecção viral. E esse leito vai ser ocupado por muito tempo. Esse paciente vai ter muito manejo, muito remédio, muita droga, e claro que necessárias, mas que também é sempre aquela conversa, uma coisa estraga a outra. Né? Só a questão de invasibilidade, né? Procedimentos invasivos, riscos de infecções, enfim. Eu conversava recentemente com uma colega num hospital e eu perguntei a ela assim, escuta, eu tenho uma colega que precisa fazer uma cirurgia, como que estão as coisas aí? Ela disse assim, Esther, nós estamos cuidando de tudo, mas é uma pandemia. Nós não conseguimos mais hoje saber se aquilo que a gente separou em termos de áreas dedicadas para sintomáticos respiratórios e outras queixas, aquilo que são as outras queixas, não sabemos se a pessoa é portadora. Então, nós temos muitas dúvidas e sabemos absolutamente quase nada. Né? Nós estamos aí aprendendo diariamente. Dia a dia. Né? Essa é a questão. Então, esse é o momento que pede um fortalecimento das equipes. E nós fizemos treinamento na Secretaria Municipal de Saúde, com todas as equipes. E no distrito em que eu trabalho, eu procurei fazer dentro de cada unidade, para cada unidade sentir o seu espaço, poder trabalhar no seu espaço. Reforçamos o arsenal de materiais, de medicamentos, até para que a gente possa atender adequadamente, tudo que o protocolo exige por conta do mecanismo de transmissão. E com isso a gente percebeu uma equipe um pouco mais tranquila, porque está todo mundo com muito medo, né? Porque nós somos seres humanos também, estamos expostos e ao contrário do que a gente pede, fique em casa, nós não podemos ficar. Nós não tem essa opção, né? Nós não temos essa opção. Nós temos que saber nos cuidar, ter conhecimento e agir de forma adequada, porque precisamos nos cuidar e precisamos garantir um desfecho
favorável para esse paciente, pelo menos no que diz respeito à abordagem inicial. Ok. Então, eu preparei uma apresentação, porque tem muita Fotografia, coisa muito né? visual, né? Mas eu acho que a gente podia começar contextualizando só um pouquinho esse mundo desse vírus, para que a gente possa ir compreendendo as razões dos quais a gente vai abordando e falando coisas diferentes. Aí a gente vai poder entender um pouquinho melhor. São mais de 70 pessoas assistindo, Esther. Olha bacana, que delícia. que bom. Ai, Jesus, já foram feliz. 20 minutos. Vocês estão vendo como a gente vai toda a vida? É, né? E é uma aí, delícia. então, agora vai para a tua Vamos apresentação, lá. adorável apresentação, vai. Eu acho que tem 2 telas antes. Dá uma olhadinha, Felipe. Isso. Ali. Pode, Aqui, ó. eu posso passar aqui? Tá, Pronto. ok. Obrigada. Então, veja só, nós estamos falando de um vírus que ele não é novo entre nós. Eu acho que vale a pena a gente contextualizar isso para todo mundo poder entender com quem que a gente está lidando, né? Com quem, não pessoa, mas Sim, o que é pior, né? Nós estamos numa guerra Desconhecido, né? contra um desconhecido invisível. Felipe pediu um minutinho. Peraí, Então, vamos lá. se a informática pede um minutinho, não A tem como gente- dizer não. Você consegue ir para setinha para baixo e para cima, porque não vai aparecer numa outra apresentação. Não tem problema. Ok. Então, olha só. Em 1937, os primeiros coronavírus foram isolados em humanos. Em 1965, ele foi, então, identificado em Londres por esta pesquisadora, Jane Almeida. Ela denominou como coronavírus porque a microscopia e a morfologia tinha esse aspecto de coroa. Então, ele já estava aí descoberto e já identificado desde 1965. Nós tivemos aí na história 2 grandes impactos do coronavírus na sociedade. Mas a gente vai fazer uma relação com a situação atual e vocês vão entender uma ideia de qual é essa situação. Então, a síndrome respiratória aguda grave, em 2002, SARS-CoV, teve uma morte de aproximadamente um pouco mais de 800 pessoas. A MERS, em 2012, causada todas pelo coronavírus, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, não chegou no Brasil, ficou por lá, mas teve morte aí de aproximadamente também mais de 800 pessoas. E nós chegamos à pandemia da Covid-19 em 2019, com uma morte hoje, esses números, eu digo que eu falo de manhã à tarde, são outros números, né? Mas aqui dados da última sexta-feira, a morte de mais de 60 mil pessoas no Brasil. Então, vejam só, os 2 eventos não chegam perto Nada perto. desse evento que vivemos hoje. Então, nós temos uma linha de tempo aí, não vou discorrer, eu só coloquei para a gente ter uma ideia de como aconteceu isso, né? Então, 31/12, a pneumonia, a Organização Mundial de Saúde foi informada de que tinha pneumonias desconhecidas acontecendo. Em 3/1, o Brasil, então, recebe esse conhecimento e solicita maiores esclarecimentos à Organização Mundial de Saúde. Em 21/1, a OMS declara um risco moderado para a infecção, ainda sem entender esse grande impacto. O Brasil já ativou o Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública e no dia 3/2 declarou emergência de saúde pública de importância nacional, isso no Brasil. Em 30/1, a Organização Mundial de Saúde declarou a emergência em saúde pública de importância internacional. Somente 6 vezes a Organização Mundial declarou emergência de saúde pública de importância internacional. MERS e SARS foram esses 2 momentos. Zika, esse terceiro momento. Em 26/2, primeiro caso confirmado no Brasil, olha, não faz tanto tempo, foi alguns meses, alguns dias, se a gente for somar em dias. E em 11/3, a organização, então, reconhece, altera o risco para alto e reconhece a pandemia, né? Em 4/7, o Brasil tinha 1.577.004 pacientes confirmados, com 64.265 mortes. Bom, então, o coronavírus, né? A gente está falando desse vírus que é uma família que causa infecções respiratórias intestinais. A gente escutou muito isso no começo, infecção respiratória, e, na verdade, é um vírus que provoca infecção sistêmica, né? Porque ele atinge vários sistemas do organismo humano. Transmissão
desafiadora, contato aerossol e gotícula, agora falando mais fortemente nessa última semana em relação aos aerossóis. Eles ficam suspensos no ar, não se acreditava nisso, se acreditava que ele estava nos perdigotos, nas gotículas mesmo, mas o aerossol realmente fragiliza ainda muito mais o impacto no ser humano. Fatores de risco: idosos, fumantes, pessoas com comorbidades, e todas que a gente pode estar citando. Período de incubação de 1 a 14 dias, variando em torno de 5. Sintomas: tosse, febre, coriza, e a gente já percebeu que não é só isso. Né? E o diagnóstico padrão ouro é a coleta do SWAB, que é o PCR, que vai identificar a presença do RNA na mucosa. Então, até o 10º dia, 7º dia, mas até 10 dá para coletar o PCR e a gente ter essa informação. Depois, vou fazer o teste rápido, caso precise e não tenha mais dentro do prazo, não esteja mais no prazo para coletar o PCR. Tratamento não tem vacina. É repouso e hidratação para os casos leves, e os casos moderados a grave é tratamento, hidratação e as complicações, abordar as complicações do vírus. Então, por que não estamos mais falando de uma infecção respiratória? Nós estamos falando de uma infecção sistêmica, porque o alvo do vírus é o receptor da ECA. O receptor da ECA, que é a enzima conversora de angiotensina, está presente no rim, no intestino, no coração e nos pulmões e ainda em outros tecidos. É a enzima, a ECA é responsável pelo controle da pressão arterial. Então, ele busca esse alvo, se liga como chave fechadura e entra na célula, utiliza a maquinaria da célula, se replica em milhões de outros vírus, destrói a célula e invade o corpo humano. Então, vejam, nós temos pacientes que têm se apresentado com diarreia, nós temos pacientes que têm se apresentado aí, alguns colegas relataram situações de infarto agudo do miocárdio, em pacientes ígidos, sem comorbidades e não teriam idade para estar desenvolvendo apresentando um infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral por interferência também na cascata de coagulação. Então, nós temos aí uma repercussão sistêmica intensa, que vai depender do organismo de cada indivíduo. Você vai dizer, para mim, como vai ser? Não sei. Talvez, se eu for infectada pelo coronavírus, eu possa ser uma paciente grave ou possa passar despercebido por isso. Então, aqui, olha, sintomas sistêmicos: insuficiência renal, febre, fadiga, tosse seca, garganta inflamada, diminuição dos glóbulos brancos, diarreia, e ainda a gente acrescenta perda do paladar, do olfato, erupções cutâneas. Nós já tivemos pacientes que se apresentaram com um rush cutâneo, parecendo um sarampão, ou algumas leveduras, algumas fossem arranhões em membros inferiores, ou os dedos de Covid. Né? Dedos de Covid, principalmente em membros inferiores, os dedos todos arroxeados ou até em necrose já. E o paciente pode até se apresentar somente com essa queixa. Então, vocês entendem que aquela divisão que a gente fez, sintomático respiratório para cá, esse para cá, ele já perde um pouco aí a sua essência. Então, 80% das pessoas podem passar despercebida ou na forma leve, 20% vão necessitar de algum tipo de atendimento hospitalar e 5% vão necessitar de suporte para respirar. Mas veja só, vamos trazer isso para a população de Curitiba, nós estamos falando de 2 milhões de habitantes. 20% de 2 milhões estão falando de 200 mil infectados. 5% desses 200 mil, nós estamos falando de 10 mil pessoas precisando de respirador. E isso realmente é algo assustador. Nós temos que... A população precisa se comportar no sentido de entender a solicitação, o pedido das autoridades sanitárias, das autoridades em saúde, para que a gente possa ter o menos infectados possível. Ali eu trouxe uma imagem que ela mostra a fase da doença, né? Então, a gente tem inicialmente ali na fase 1, um indivíduo que está começando a ter um sintoma gripal, mas que a tendência, e falando dos 80%, ele vai diminuir ali no 5º, 6º dia. Mas nós temos o paciente que, a partir deste momento, ele começa a responder de forma exacerbada, a gente chama de hiperinflamação.
Nós orientávamos que esse 2A, estágio 2, 2B, seria o estágio em que nós teríamos que ter mais atenção para esses pacientes, porque eles poderiam estar se agravando aí. Mas a nossa experiência aqui com os nossos pacientes já mostraram que no final do estágio 3, e ali seria 13º dia, os pacientes estão se agravando nesse período. Esse período que é o período quase que a gente está dando alta para ele voltar a sua rotina de vida. Esse artigo é um artigo que analisa as avaliações sistemáticas existentes, é um artigo publicado no Journal English. Ele traz aí, revisa as diretrizes, recomenda algumas ações, e ele diz que a progressão da doença ela é rápida. Então, na atenção primária, o que isso tem a ver com a atenção primária? Se eu estou avaliando corretamente esse paciente na entrada dele, na queixa que ele se apresenta, mesmo porque tem se apresentado a questão e a fala que eu acho que os colegas que estão assistindo de repente já ouviram, que é a pneumonia silenciosa, esse paciente pode se apresentar sem queixas, mas na hora que eu vou fazer a verificação da oximetria dele, ele tá hipoxêmico. Justamente por isso que essa atenção básica tem um papel importantíssimo nessa identificação. Saber verificar uma oximetria corretamente, saber fazer a leitura disso, que não é somente colocar o oxímetro no dedo do paciente. Muitas vezes, agora em tempo frio, úmido, faz necessário você fazer até uma luvinha de água quente no paciente, aquecer a mão dele, porque senão eu não vou ter a leitura correta do oxímetro. Então, realmente, isso comprova a importância da atenção primária nessa porta de entrada do paciente, porque se ele já está hipoxêmico, ele não tem queixa, mas bem provavelmente ele vai evoluir rapidamente e ele pode não ter queixa nenhuma, mas eu vou ter que convencê-lo de que eu vou ter que fazer oxigênio suplementar para ele ali mesmo. Tá? E é difícil porque o paciente não está sentindo nada, né? Então, também no mesmo artigo do New England Journal, ele traz aqui que o paciente nos primeiros dias, então no lado esquerdo eu tenho aí o período de incubação, aí eu começo no dia 1, 2 e 3, e no 5º dia eu vou ter, nessa avaliação que ele fez, nas meta-análises que ele fez, 40% dos pacientes avaliados, eles evoluíram para uma gravidade maior. Isso é, no mínimo, desesperador. Mas na APS, como que eu vou fazer tudo isso? Se eu tenho a minha demanda, eu tenho os crônicos que eu preciso cuidar. Eu tenho que avaliar o cenário, nós fizemos todo esse processo na Secretaria de Saúde. Fizemos avaliação de cenário, ou seja, gestão desta crise que estava então se instalando, e definimos as áreas dedicadas conforme fluxos exclusivos. Essas recomendações são recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e de outros países que demonstraram essa importância. Eu preciso minimamente tentar separar essas pessoas, porque lá dos crônicos, que é o meu dia a dia, eu tenho o diabético de alto risco, que ele está com 12, 13 de hemoglobina glicada, ou seja, totalmente descompensado, mas tem uma dificuldade de adesão ao tratamento, eu não posso perder ele do meu radar. Né? Então, eu vou dividir essas áreas em área quente e área morna e tentar separar o fluxo dessas pessoas já na porta de entrada. Qual é o motivo que o senhor está procurando a unidade de saúde? Eu estou procurando a unidade de saúde porque hoje acordei com dor de garganta, coriza, dor no corpo. É um sintomático respiratório, vai atender num espaço dedicado a isso. E o senhor, qual é o motivo que o senhor veio ver? Me chamaram porque meu exame deu alterado, eu sou diabético, então o senhor vem para o lado de cá. E precisamos continuar imunizando as crianças. Precisamos continuar fazendo o pré-natal das nossas gestantes, porque o número de gestações aumentou em adolescentes nesse período. Né? Então, a gente pode até fazer uma análise disso, shopping fechado, escola fechada, e é isso mesmo que a gente acaba tendo como resultado. Então, aqui, rede de atenção em Curitiba, uma rede bem fortalecida, é uma rede que tem a unidade de saúde, e isso conforme até a Política Nacional de Atenção Básica, a unidade de saúde é a ordenadora do cuidado, ela é a porta de entrada do serviço, atenção primária, atenção secundária, que é a UPA, e atenção terciária, atenção especializada, que são os hospitais. E nós precisamos, então, fortalecer, que é isso que a Secretaria de Saúde vem fazendo desde os primeiros. Sabe por que não abriu o hospital de campanha ainda? Porque não é o momento. Estamos aumentando os leitos e estamos torcendo que isso não seja necessário,
mas se for, isso já foi pensado. Conforme a orientação do Ministério da Saúde, então vem ao encontro do que nós fizemos, né? Definir áreas exclusivas para atendimento de urgência, porque esses pacientes da Covid vão chegar. Urgência e emergência não é muito comum nas unidades de saúde, a gente tem, mas não é todo dia. Hoje nós temos 3, 4, 5, 6 pacientes. Nós tivemos pacientes que chegaram saturando 50% na unidade de saúde. É um paciente que estava para apresentar uma parada respiratória e uma parada cardíaca na sequência, assim, a qualquer momento. Extremamente vulnerável. Extremamente vulnerável. Então, essa área quente, eu vou ter o ambulatório dos sintomáticos respiratórios, vou monitorar esses casos positivos, porque eles podem piorar de uma hora para outra, não esqueçam disso, que eu falei no início. Vou realizar testes rápidos, coleta de PCR, vou atender a emergência. E na área morna, e eu vou dedicar equipes exclusivas para isso também. Correto. Na área morna, eu vou ter tudo aquilo que eu já faço, talvez com algumas restrições, algum pé atrás. Vou atender aqueles que realmente não podem sair do meu radar. Tá? Bem, aí a gente destaca, chega agora no atendimento de urgência da Covid-19. Essa é uma figura, uma sugestão da Associação Brasileira de Medicina de Urgência, que é a sugestão de quanto menos pessoas, menor o risco de exposição. Para isso, nós entendemos que nós tínhamos que organizar um time de resposta rápida. Correto. Então, um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem junto, atuando, e um outro técnico de enfermagem como circulante, nos atendendo naquilo que fosse necessário fora da área contaminada, vamos dizer assim. E assim nós organizamos as unidades. Então, filtro, barreira que não tinha, máscara laríngea que não tinha, que não tinha porque não tinha porque não era material para ter. Né? Agora a gente precisou abrir mão de outros medicamentos que são medicamentos indicados para a Covid. E muito importante, então aqui um desenho esquemático de posição da equipe no momento do atendimento, e o que a gente considera muito importante é essa equipe treinar essa comunicação em alça fechada. O que é a comunicação em alça fechada? É o emissor tem certeza que eu recebi porque eu respondi ele. Então, é pergunta-resposta, como se fosse um circuito fechado, aquilo que veio vai, no sentido do comando e do realizado, vamos dizer assim. Isso é muito importante. As pessoas tendem o paciente está ali com uma falta de ar incrível, porque ele não está quietinho, ele está agitado. Às vezes até muito agitado por falta de oxigênio no cérebro. E você tem uma equipe que já está ansiosa, agitada, ninguém sabe o que fazer. E isso nas emergências acaba acontecendo. Mas quando você tem essa organização, você consegue dar tranquilidade, porque aqui as ações são muito focadas. A gente não pode fazer nada sem pensar 2 vezes no que está fazendo. Resolutivas, né? E em primeiro lugar, que eu quero destacar, que não tem nenhuma slide que fale disso, é a proteção da equipe. Nenhum profissional entra para fazer atendimento a um paciente de urgência e emergência sem todos os EPIs preconizados para a linha de frente. Que são EPIs preconizados para a linha de frente? Máscara N95, avental, luva, face shield, touca, e tudo muito bem instalado. A máscara N95 eu tenho que fazer teste de positivo e negativo para ver se ela está bem selada, porque não pode ter nenhuma entrada de ar, né? Entrada de partículas. Então, tudo isso tem que ser feito, claro, numa certa rapidez, mas ninguém atende ninguém sem EPI completo. Aí eu pensei, esse paciente chegou, é um paciente que lá na porta de entrada, eu já coloquei o termômetro, nós temos um oxímetro na porta de entrada da unidade, e esse paciente tem uma saturação lá, 90%, 91%, é um paciente que está dentro do score de moderado, então eu tenho que ter esse acrônimo na minha cabeça. MOVE, monitor, oxigênio e veio. É isso que eu preciso fazer para esse paciente. Bom, o paciente leve é o paciente que está saturando acima de 94%, 95%. O paciente moderado é aquele que satura de 90% a 94%. Eu preciso intervir. E o paciente grave é aquele que está saturando abaixo de 90%. Então, esse paciente moderado é o que está chegando para nós e todos os dias, bastante caso. Tá? Então, eu vou monitorizar,
Nós não temos na unidade de saúde um monitor multiparamétrico, nem teria por que ter, né? Mas nós temos o oxímetro, que nos dá frequência cardíaca e nos dá saturação do oxigênio. Os outros parâmetros que eu preciso, eu posso obter, né? Temperatura, pressão arterial, tudo isso no momento do atendimento. A saturação abaixo de 94%, então eu tenho que intervir, esse paciente precisa de oxigênio suplementar, isso está bem descrito em toda a literatura, na Organização Mundial de Saúde, em todas as sociedades, e preciso funcionar uma veia nesse paciente, mas não é uma veia com abocate 24, eu tenho que funcionar um acesso calibroso, porque bem provavelmente eu vou precisar ir infundir medicação, infundir algum tipo de volume. Bem, então, o que é esse M de monitor? É o paciente, o oxímetro, conforme eu falei. Então, eu preciso realizar a oximetria de pulso, identificar essa saturação, relacionar os parâmetros de gravidade, porque esse protocolo já está de cor na minha cabeça, e vou encaminhar esse paciente para a sala dedicada. Nós montamos uma sala dedicada para atendimento de urgência da Covid. Correto. Urgências respiratórias, que é diferente da sala de emergência, que toda unidade de saúde tem. E vou verificar os demais dados vitais. E aí os parâmetros de leve, moderado, grave, conforme eu já falei. Isso em ar ambiente, tá? Esse artigo, ele traz aqui, onde eu coloquei um quadradinho vermelho aqui, ele diz que é muito importante verificar essa saturação, e foi publicado no The Lancet agora em finalzinho de junho. Ele é muito importante verificar a saturação, identificar essa saturação rapidamente, porque a deteriorização orgânica é rápida, é abrupta. Então, a gente precisa realmente estar atento a isso. E naquele acrônimo de MOV, o M monitor oxigênio, que oxigênio que é esse? E daí as grandes diferenças do paciente COVID. O que foi preconizado enquanto dispositivo? Catéter nasal tipo óculos e máscara não reinalante. Esses dois dispositivos são os quais eu vou iniciar. Eu vou escalonar. Eu vou iniciar com catéter tipo óculos, mas eu vou só ofertar de 3 a 6 litros por minuto nesse paciente. E a diferença de uma oferta para outro paciente de oxigênio é que esse oxigênio tem que ser seco. Ele não pode ser umidificado. Nós temos que pensar que precisamos diminuir o máximo possível a aerosolização. Então, recomenda-se iniciar a suplementação de A2 abaixo de 94%, e a minha meta é 95%. Eu preciso alcançar 95%. Aí eu comecei lá. Eu começo sempre pelos menores fluxos possíveis, sempre vou colocar uma máscara cirúrgica em cima do dispositivo e vou manter a vigilância para escalonar esse procedimento, se for o caso. A vigilância é de quanto em quanto tempo, Esther? Cada 15 minutos eu tenho que reavaliar. Eu não vou instalar um catéter de O2, tipo óculos, colocar 3 litros, deixar lá e daqui a pouco eu vou olhar. Não, eu tenho que ficar junto. Eu tenho que ficar junto desse paciente, que é um paciente que deteriora muito rápido. Instalei o catéter de O2 tipo óculos, começamos com um volume de 3 litros, aumentamos para 6, para 4, porque ele não respondeu, aumentamos para 5, porque ele não responde, e daí eu já lanço mão de um próximo dispositivo. É um dispositivo que eu vou conseguir ofertar um pouco mais de volume para ele. Eu posso até ir até 15, ali está 10, mas eu posso ir até 15 litros por minuto. E daí eu vou iniciar sempre com menor volume, buscando atingir a minha meta. A minha meta é uma saturação acima de 95%. Tá? E vou também utilizar uma máscara cirúrgica. Essa máscara é uma máscara com reservatório, que vai ajudar bastante o paciente, e vou continuar aí muito mais vigilante em cima desse paciente, observando a resposta dele. É um paciente que vai estar agitado, eu vou ter que conversar com ele, eu vou ter que pedir para ele respirar fundo, para ele tentar manter a calma, porque ele está com muita falta de ar. Agora, lembra que eu falei que o paciente pode estar sem queixa, mas com saturação baixa ou hipoxêmico? Esse paciente vai ser mais difícil até eu convencê-lo que ele precisa ficar. E ele não está sentindo nada, mas ele vai sentir em breve. Então, quanto antes, o atendimento precoce é aquele atendimento que eu vou favorecer um desfecho um pouco mais positivo para esse paciente. Então, aqui alguns parâmetros, né, que a gente tem. Na litragem de oxigênio, então o catéter nasal a 6 litros, eu vou chegar aí a 41% a 44% de FO2, que é a fração inspirada de oxigênio, e naquele catéter, naquela bolsa, naquela máscara, eu posso atingir a mais de 80%. Certo. Então é bem possível que esse paciente me responda
ele responda ao alvo e permita que eu atinja a meta até tempo do SAMU chegar. E lembrando de SAMU, nós temos que ter todos os dados para poder chamar o SAMU. Né? Nós temos que ter frequência respiratória, temperatura, comorbidades. Nós precisamos uma breve história clínica da chegada dele. Um bom tudo histórico. Porque o regulador, ele não está ali. E ele precisa tomar a decisão de encaminhamento. Então, ele precisa construir esse cenário na cabeça dele. Então, aqui é uma figura que mostra, quando, vamos supor que você pode me dizer assim, puxa, mas essa máscara não reinalante, não temos o nosso serviço. Nós só temos o catéter tipo óculos. Eu vou, então, ofertar para ele um fluxo maior, até 15, utilizando o próprio AMBU. Mas eu não vou abusar, eu só vou utilizar o dispositivo para ofertar esse oxigênio. Mas para isso eu vou precisar selar essa máscara, porque não pode ter vazamento. Então essa é uma imagem que mostra como eu devo fazer a selagem da máscara. O paciente vai estar muito agitado, não é quietinho assim que nem o boneco, e eu vou precisar forçar isso no rosto dele, para que ele respire melhor. Nunca fazer isso, instalar um AMBU sem filtro. Aqui é só a máscara, exemplo da máscara, mas ali nós teríamos o filtro conectado no AMBU e isso e conectado no oxigênio, para que a gente oferte isso. Aqui, quando falamos em veia, então já falamos isso, né? Calibre, né? Um bom calibre, mas esse paciente que eu já estou ofertando muito oxigênio para ele, ele precisa de um segundo acesso venoso. É um paciente que se agravou, é um paciente que eu tenho aí, talvez, que eu preciso ter um outro dispositivo. Então, eu tenho aí o material todo. Nesse momento que ele está se agravando ou partiu para um outro catéter, essas ações são planejadas. E essa equipe de resposta, esse time de resposta rápida, ele tem que previamente saber cada um o seu papel. Então, aquele técnico de enfermagem que está lá dentro, ele tem que saber que ele vai ficar com medicação, vai funcionar acesso, porque o enfermeiro e o médico vão estar na cabeça. Né? Vão estar ofertando O2 e avaliando esse paciente. E o técnico que vai estar responsável pelo material, ele já está abrindo e preparando tudo. Né? Então, o laringoscópio, a pinça vai precisar, e já vou mostrar porquê, uma Kelly reta, o filtro, a seringa, eu vou precisar de uma segunda seringa, já vou mostrar porquê. Eu vou precisar da máscara laríngea, porque o médico só pode tentar a intubação, uma recomendação, né, não que ele só pode, mas para prevenir contaminação da equipe, ele só pode tentar a intubação profunda, de via aérea definitiva, que a gente chama, que é com a cânula orotraqueal, uma única vez. A segunda vez parte para a máscara laríngea, que a gente vai conseguir ofertar um oxigênio bom para ele, sem risco para a equipe. E ali eu trouxe algumas drogas utilizadas, e a gente já vai falar um pouquinho melhor, com as suas diluições e quantos ml por quilo de peso, que isso é uma responsabilidade da enfermagem já de ir preparando essas drogas. Fentanil, porque fentanil é um medicamento, um analgésico potente, é um opioide, nós precisamos aliviar a dor da intubação é uma dor intensa. Nós temos o midazolam, e daí tem ketamina, e daí tem etomidato, tem outras drogas, e a succinilcolina, que é um paralisante. Esse paciente não pode ter nenhum reflexo de tosse, nenhum reflexo de regurgitação. Nós precisamos paralisar esse paciente. E na hora que nós fazemos a succinil, ele paralisa e a gente então faz o procedimento com risco menor para a equipe. Aqui, nesse planejamento, eu já estou montando o laringoscópio, já estou checando o funcionamento da lâmina. Essa lâmina já está checada, né? Porque essa checagem tem que ser diária. Sim. Mas eu estou fazendo a última checagem, vamos dizer assim. Estou checando o cuff, se não está furado, lá da sonda de intubação. Estou montando o dispositivo, que é o AMBU, que é a bolsa, válvula, máscara, mais filtro, e já estou preparando essas medicações. Uhum. E nós estamos lá na cabeça ofertando. E daí aqui é o AMBU montado com filtro. Não se trabalha oxigênio paciente ou intuba um procedimento mais invasivo sem adaptação do filtro. Esse filtro é muito importante para a nossa segurança. A capacidade de filtragem é de 99,9%. Então, é isso que vai nos dar um pouquinho mais de tranquilidade para a gente atuar ali com o paciente. E aqui é a montagem. Então, quando eu falei que nós precisávamos de uma segunda seringa de 20, é para a gente poder utilizar o êmbolo da seringa. Nós vamos desmontar essa seringa, vamos tirar o êmbolo da pontinha para ele servir como oclusor da sonda de intubação. Tanto na sonda de intubação, quanto
na máscara laríngea. Nós vamos precisar selar para que na hora da gente poder conectar o ambu, vamos pinçar a sonda e daí que a gente vai poder abrir o sistema na hora que o ambu com o filtro já estiver conectado, tá? Isso se o paciente não evoluir. E é assim que a gente pinça a sonda para poder conectar o ambu. Por isso que tem que ter uma Kelly. A gente diz uma Kelly, uns usam kosher, mas a kosher eu fico preocupada porque a kosher tem uns dentinhos na ponta e ela pode ainda danificar a minha sonda e um procedimento que eu não posso ter risco nenhum de perder, eu posso perder. E daí aqui é uma manobra que eu trago para, né, algo que ajuda bastante e é recomendado para o paciente COVID, que é a manobra de Selic. Ou seja, uma pressão que eu vou exercer, isso o enfermeiro acaba fazendo isso, porque o intubador é o médico, eu vou exercer na cartilagem cricoide para apresentar melhor a via aérea para esse paciente. Porque dependendo do biofísico do paciente, ele pode ter um pescoço curto, uma dificuldade maior de identificar a via aérea. Aí, então, aqui eu tenho uma figura que mostra como que eu vou colocar a máscara laríngea. Por que nós estamos focando aqui na máscara laríngea e vamos falar um pouquinho dela? Porque é um dispositivo que o enfermeiro pode entubar, tá? Então, ele é um dispositivo que foi criado por um anestesista, foi montado porque ele tinha intenção de fazer cirurgias de pequeno porte sem procedimentos tão invasivos. Ela não entra na traqueia, ela sela a traqueia. Então, eu tenho aí que utilizar essa máscara laríngea, que é a segunda tentativa. Agora, eu estou na minha unidade que não tem médico. Esse paciente vai morrer de falta de ar? Não. Eu sou enfermeira, eu posso entubar com a máscara laríngea, tá? Só que não pode esquecer que eu preciso sedar esse paciente com midazolam ou com outra droga que tenha no serviço. Então, é importante ter um protocolo institucional para que eu possa fazer essa droga, para que eu possa, então, entubar esse paciente, porque senão ele vai morrer, ele vai parar. Aqui um parecer do COFEM de 2015 já, que falava da máscara laríngea e da crico. Então, eu posso abrir a cartilagem também, né? Tem amparo legal. E aqui é uma resolução do COFEM bem novinha, saiu agora, no mês de julho. É uma resolução que traz aí a utilização de dispositivos extraglóticos e outros procedimentos para acesso de via aérea por enfermeiros nas situações de urgência, em ambientes intra- e pré-hospitalares, tá? Aqui ele diz que é privativo do enfermeiro, no âmbito da equipe, a utilização dos dispositivos extraglóticos, tá? Desde que ele tenha treinamento para isso. Domine, né? Isso. Aqui é uma foto de um treinamento que a gente fez, né? Mostrando a máscara cirúrgica por cima ali do catéter nasal tipo óculos. Aqui nós temos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Eu acho que Felipe, Veja ali, Fê. Foi aqui. Acho que deu certo agora. Aí. Esse treinamento envolveu todo um treinamento de paramentação. Eu gostaria, assim, de reforçar a questão da paramentação. A paramentação pode ser simples, a desparamentação é o momento mais crítico para o profissional de saúde. Isso requer um treinamento mesmo intenso, porque é o momento que eu posso me autocontaminar. Eu saí de um procedimento autogerador de aerossol, um procedimento de alto risco. Então, eu preciso ter cuidado com a N95, eu preciso saber como vou tirar esse avental, o que eu tiro primeiro, qual a sequência, né? E a ordem. Então, ali eu estou apresentando, faço o treinamento todo para essa equipe e depois a gente parte para a parte prática, né? Aqui médicos, enfermeiros, aqui já é na Unidade de Saúde Bairro Novo, e todo mundo simulando situações e casos clínicos, e eles então, tanto o técnico, quanto o enfermeiro, quanto o médico, atuando nesse paciente. Essa é a médica a doutora Roberta, que me ajudou nos treinamentos. Aqui eu, e na foto anterior estava a Evelise. E aqui os médicos e enfermeiros e técnicos da unidade. Aqui fizemos na Unidade de Saúde de São João del Rei, né, um material todo montado para que a equipe pudesse montar laringo, desmontar laringo, pôr pilha, saber, porque não é o dia a dia da unidade de saúde. A gente precisa se preocupar com tudo isso. Aqui uma outra unidade de saúde, então percebam aqui na segunda foto, já está tudo preparadinho aqui, catéter, cânula, é o planejamento da intubação desse paciente que não está indo bem, tá? Aqui a gente está ensinando a montar o laringo, né? A doutora Evelise está ali, a parceira também da gente, ajudando no treinamento. Aqui um outro treinamento numa outra equipe, nós fizemos em pequenos grupos.
E aqui saiu uma matéria do nosso trabalho e ficou até na página da prefeitura um tempo, a gente com esse paciente já ofertando O2 para ele, com filtro, AMBU, esperando o SAMU, para que a gente possa fazer uma boa entrega e favorecer um melhor desfecho para esse paciente. Tem perguntas, né? Veja, são mais de 100 pessoas. Bacana. Que bacana. Não poderia ser diferente. Mas, olha, mediante tudo isso que a Esther está falando, aí vem o Raimundo. Boa noite, Raimundo. Obrigada. Obrigada pela participação. Veja só, na minha unidade não tem O2, não tem oxigênio. Como faço? Eu encaminho esse paciente urgente ou eu espero o SAMU? Ai, Jesus do céu. Olha, ai, Jesus do céu. Esse paciente é um paciente hipoxêmico, é um paciente que você identificou que a saturação dele estava entre 90 e 94, é isso que está estipulado pela OMS, pelo Ministério, nos protocolos das sociedades, e é o que está no nosso protocolo também. Esse paciente precisa de oxigênio em veia. Eu não vejo uma outra saída. Ele está hipoxêmico, eu tenho que ofertar o O2. Aí é uma questão de organização local, é uma questão de tempo-resposta de SAMU, é uma questão de preparar o cenário para atender esse indivíduo, que se ele chegar e eu não tiver isso, o desfecho é deteriorização orgânica. Eu peço desculpas se de repente a minha colocação não é adequada, porque eu diferente da Esther, sempre trabalhei só na área hospitalar. Eu não consigo imaginar um hospital sem oxigênio. Eu tenho dificuldade de imaginar uma unidade de saúde. Na verdade, assim, a unidade de saúde, como eu falei, ele não é o foco, o atendimento da emergência. Agora, hoje eu estou recebendo Covid. Mas antes do Covid eu poderia receber, como que fazemos com as crises outras, né, que a gente tem. As insuficiências respiratórias causadas por diversas etiologias. Nós temos o infarto agudo do miocárdio, que o outro acrônimo é MONA, monitor, oxigênio, nitrato e IAS. Como que eu vou fazer? Eu preciso de oxigênio em tudo, o oxigênio é o principal que mantém o organismo vivo. Então, não tem outra saída. Nós precisamos olhar esse cenário e rever. Raimundo, se for possível, encaminha para nós. E quando eu falo de... eu acho que ele não é do Paraná, tá? Pelo que eu vi no Facebook dele. Talvez não seja do Paraná, mas escute, Raimundo, veja, isso tem que chegar aos órgãos. Órgãos como a própria autarquia, seja aqui no Paraná, São Paulo, Bahia, independente. Isso tem que chegar no conselho. Porque a gente não tem como, eu falo do Paraná, mais de 5 mil serviços de saúde, 399 municípios, 19 fiscais. É óbvio que eu não vou conseguir vislumbrar uma situação como essa que está vivendo. Isso tem que chegar, tanto para chefia imediata, gestor, né, o pessoal que faz a gestão do conjunto da obra, bem como para o teu conselho de classe. Para a gente poder colaborar. Veja, gente, o conselho tem um papel realmente regulador e fiscalizador, mas acima de tudo ele é educador. Ele é alguém que soma perante a tua demanda, necessidade ou vulnerabilidade, porque nessa situação que o Raimundo trouxe para nós, eu imagino o sofrimento moral dele. Intenso do profissional, do paciente. Por saber que ele precisa de oferecer oxigênio, ele não tem oxigênio que não ofereceram para ele. Então é sofrimento moral para ele, colocando em risco essa sociedade que o próprio conselho busca proteger, e você vulnerável a responder por uma questão ética de não ter prestado assistência de enfermagem adequada àquele paciente. Não é justo, Raimundo, não é justo com você, não é justo para o teu paciente. Em todas as unidades de saúde, independente de tempos de Covid ou não, nós temos, o oxigênio faz parte da maleta de emergência, e todas as unidades têm uma maleta de emergência, para um atendimento, uma parada, enfim. E o oxigênio faz parte, é uma rotina, verificar a checagem do oxigênio diariamente. O que nós fizemos agora na época da Covid foi agregar mais materiais e medicamentos necessários para o atendimento da Covid. Correto. Acho que tem mais uma pergunta ali. A Bibiana, e eu só vou atiçar você, Bibiana. Nós estamos, pode passar, olha que graça, essa é uma grande dúvida. Pode passar rapidamente a sequência da desparamentação. A desparamentação, e Bibiana, saiba,
nós estamos devendo, o Corém Atualiza deve, nessa capacitação, a segunda parte no que diz respeito à paramentação e desparamentação. Inclusive, nós estamos vendo de que maneira poder fazer um filme, poder filmar realmente as etapas pelo detalhamento, pela minúcia, pela delicadeza das questões. Depois nós estamos demorando um pouquinho com a segunda parte da paramentação e desparamentação. Mas tu poderias dar destaque, sim, Esther, com certeza. relação, principalmente a Olha desparamentação. só, a desparamentação, ela é um momento mais crítico, já falei isso. No caso do Covid, a gente orienta a descontaminação das mãos entre um paramento e outro com álcool em gel 70%. Na última paramentação, tirei a última, a gente recomenda a lavagem das mãos, a higienização das mãos com a pós-aplicação, mas de acordo com técnica, porque eu tenho que fazer com cuidado, sem pressa, né? Eu estou desparamentando e partir do princípio assim, existe um movimento com o corpo, você tem que projetar o corpo para frente, existe uma forma de tirar o avental, que isso realmente está demonstrando. Mas eu posso te dizer o seguinte, parta do mais contaminado para o menos contaminado, com movimentos suaves, porque você não pode movimentar partículas em volta, né? Então, você vai tirar inicialmente qual é o mais contaminado que você tem. O mais contaminado é a luva. A luva, claro, é a luva. Claro. Então, eu vou tirar a luva com movimentos suaves, tem uma técnica para isso que teria que demonstrar. Eu não foquei nisso nessa live hoje, porque disso, né? Ele é um momento muito específico, acho que daria uma live só para isso. Vai ser, né? Uma live só para isso. E a gente precisa fazer movimentos delicados, nunca tocar no lado contaminado. Depois que eu tirei a luva, qual é o meu mais contaminado? É o avental. Né? Eu estou indo para a máscara. Eu tenho que projetar meu corpo para frente, eu tenho que tirar o avental sem tocar na parte externa dele, eu tenho que ir buscando para o avesso e jogando para mais longe de mim possível, mas tudo com movimentos suaves. Depois eu vou tirar o face shield, né? Porque eu tenho o face shield por cima do gorro. Depois eu vou tirar a máscara e por último tiro o gorro. Então, veja assim, tudo tem uma técnica, entre um paramento ou outro eu vou fazer a descontaminação de acordo com a técnica e vou tirar de forma a não me contaminar e movimentar menos partículas possíveis ao redor. Correto. Ai, que dó que a gente vai ter que estar finalizando, mas antes disso, a Júlia Fernandes pergunta assim, nesses casos de intubação com cânula laríngea, a prescrição do medicamento será pelo enfermeiro? Olha só, aí faz parte, tem que trabalhar o protocolo local, né? De qualquer forma, você pode estar na unidade de saúde e ter teu médico, mas ele não tem a menor familiaridade com a máscara laríngea e você tem treinamento. Então, ele faz o midazolam e você faz a colocação da máscara. Agora, eu não tenho médico, então tem que ter um protocolo local, ou seja, com apoio do SAMU, precisamos compartilhar responsabilidades. Né? O regulador me apoia, olha, eu estou com paciente, mas aí eu tenho que saber o que estou falando e tenho que saber o que estou fazendo. Né? Eu tenho que passar a segurança para o regulador, naquilo que eu preciso, e talvez pedir um apoio para o regulador do SAMU. Mas eu acho que cabe um protocolo local para dar mais tranquilidade. Sem sedação não tem como fazer máscara laríngea. Ok? Tranquilo? Mais alguma coisa, Flávia? Tranquilo? Ah, que bom. Que bom. Que bom. Tem muitas perguntas, eu vou tomar o cuidado de responder todos, né? Acho que isso é muito importante, é a atuação, é nossa atuação. E eu sempre brinco com a equipe na hora do treinamento, digo, preste muita atenção, porque no final a gente vai contar para ver se está todo mundo aqui. Não é para ninguém ter nenhum risco aí durante essa pandemia de se comprometer a sua saúde. E o nosso objetivo é sempre o melhor pelo paciente, fazer essa entrega bem feita, que vai favorecer um desfecho melhor para ele. Puxa, eu particularmente fiz bastante coisa errada aqui, eu tentando saber como é que eu ia me desparamentar, fiz tudo errado, nota zero, então veja como eu também preciso de treinamento, todos nós, uma vida inteira, não é? Mas especificamente aqui, que destaque para esse atendimento realmente de emergência na unidade básica de saúde, com máscara laríngea, que eu particularmente desconhecia, não é? Parabéns, Esther,
trazer essa oportunidade, esse protagonismo para junto do enfermeiro, tudo bem, previsto por resolução, mas se não tiver alguém fazendo, dominando isso, também não adianta nada. O papel aceita tudo. Com Agora certeza. eu quero ver a prática. E que prática, que maneira de vocês estarem atuando com segurança, por isso a importância dos protocolos. O protocolo é algo que te dá, vai te subsidiar numa ação, às vezes, na ausência de um profissional com relação ao outro. Acho que o paciente com risco iminente de morte, o protocolo nos sustenta e a própria, depois, a briga depois também sustenta. Não, ele garante, com Mas certeza. assim, a máscara laríngea tem a forma correta de pegar, tem a forma correta de segurar a língua do paciente, tem a forma correta de introduzir, insuflar balão, ela tem todo um balonete que vai aderir à laringe do paciente, tem quantidades de volume de ar para cada tamanho de sonda, tem como medir a sonda, mas isso tudo requer um treinamento. E por último, eu faço uma pergunta. Eu sei que eu já passei do horário, mas Esther, esse treinamento que você está oferecendo, está previsto para todas as unidades básicas aqui de Curitiba, do município? Todas as unidades básicas do município de Curitiba. A pretensão, estamos em andamento ainda, eu treinei todo o distrito do Bairro Novo e treinei todo o distrito do Tatuquara. E outros distritos, os colegas da urgência e emergência estão tocando junto e a gente está numa parceria, porque um só não ia dar conta, né? Nem ele sozinho e nem eu sozinho. Correto. Então, comecei no Bairro Novo, a gente observou que realmente isso fez um diferencial na vida da equipe. Teve uma unidade que eu treinei de manhã e à tarde teve uma emergência com uma criança. Então, o time de resposta rápida estava ali. Eu sou o técnico, porque as unidades tiveram que indicar o seu time de resposta rápida. Então, a gente focou neles e o técnico que era da medicação, ele já estava ali sabendo o que ele tinha que fazer e foi ótimo. A Tatiana me pergunta ali se seria possível uma portaria dos conselhos regionais referente à sedação em casos de emergência para passagem de laringe. Veja, a Esther pode me ajudar, mas aqui, Tatiana, lembra, acima de tudo, a questão da lei do exercício profissional. E existem ações que nós desenvolvemos e estão previstas, que a gente chama na urgência e na emergência. Uma vez caracterizada a urgência e a emergência, eu vou ter respaldo na sequência, não é? Por isso, a necessidade, a importância dos protocolos, que na lei está dizendo, no Código de Ética reforça essa questão da urgência e emergência, mas eu tendo o protocolo, né, e eventualmente não tendo quem faça essa medicação, a prescrição, como tu bem colocaste, no risco de vida desse paciente, no risco de morte, perdão, é óbvio que eu vou atuar. E depois, uma tomada de decisão. Tomada de decisão. Na verdade, é uma tomada de decisão. A gente pede socorro. Quantas vezes aí em cidades pequenas os enfermeiros estão bem sozinhos, né? Bem sozinhos. Bem sozinhos e realizam procedimentos, e isso faz uma outra live que a gente vai fazer sobre a pesquisa, né? Verdade. Então, é uma tomada de decisão. Eu particularmente tenho o meu ponto de vista em relação a isso. E tenho treinamento, sou emergencista, dou aula disso, mas precisa primeiro saber. Eu falo muito isso para os enfermeiros. Preciso saber, eu preciso conhecer, eu preciso saber essa droga faz hipotensão. Tá? Ele tem efeito hipotensor, então vou funcionar um acesso venoso e vou fazer volume, mas quanto de volume? É tudo um treinamento, porque esse paciente, conjunto, né? Depende da situação, eu não posso fazer muito volume nele. E se eu estou sozinha, eu preciso responder. Esse paciente não pode morrer porque eu vou cruzar os braços. Mas eu preciso também ter a humildade de saber, olha, eu não tenho... você pode fazer se você tiver treinamento, mas se você souber fazer. Se você não souber fazer, também não adianta, porque você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Ok? Então, eu passo a palavra para a Esther, para ela se despedir de vocês, não é? Com certeza, isso fica gravado, vocês sabem, vocês têm acesso ao site do Conselho, né? A Esther pode disponibilizar a apresentação para a gente deixar no site também? Sim, Pode. vai ficar. Olha aí, a Esther vai disponibilizar, por favor, para vocês terem também um pouquinho de paz, não é? Leiam, se apropriem, como disse a Esther, acho que a parte mais difícil e o grande desafio é nos apropriarmos desse saber,
né, dessa destreza manual que vai exigir, dessa habilidade de tratar da máscara laríngea, é esse conjunto, não é a máscara pela máscara, nem a medicação pela medicação, é o conjunto da obra. É o conjunto da obra, eu preciso estudar, eu preciso saber muito de fisiologia, eu preciso saber muito o que está acontecendo com esse paciente, se ele está saturando de 90 a 94, qual é a suspeita, é Covid, eu preciso saber qual é a repercussão que provavelmente está acontecendo. É prática avançada, né? É prática avançada. É prática avançada. É prática avançada. Como respondo, eu represento o Corém em práticas avançadas em Brasília, então eu já fico orgulhosa aqui. É prática avançada vai mesmo. Merecer uma próxima live. Vai merecer uma próxima live. Enfermagem em práticas avançadas. Já tem data, inclusive. Tem, já tem mais. Vocês vão ver a Esther de novo agora abordando essa questão. Então, obrigada mais uma vez, Esther. Obrigada às pessoas que nos assistiram. Espero que a gente tenha contribuído, aguçado a vontade de saber mais. Não é? Obrigada pelo convite mais uma vez. É uma honra para mim, meu Deus do céu. Uma delícia estar aqui. Eu adoro compartilhar conhecimento. Quem me conhece sabe. Lógico que a gente precisa estar junto. Precisamos estar junto nisso. Eu digo para as enfermeiras das unidades, eu digo, me liguem, a gente vai se socorrer. E a gente formou um grupo lá, como vocês viram, médicos junto comigo, treinando na parte de intubação orotraqueal. Eu intubo também, mas, enfim, do ponto de vista legal, eles têm que estar junto, é a função deles, é a responsabilidade deles. E os médicos da unidade de saúde precisavam de treinamento também, não é só enfermeiro, não. Médico também, que atua na atenção básica há muito tempo, que não tem essa destreza. E a gente precisa retomar algumas práticas. Então, nós formamos um grupo muito bacana, um grupo que está se fortalecendo e que está ensinando com muita disposição. Eu digo para um médico, olha, amanhã vamos treinar, terça-feira vamos treinar, fecha a tua agenda. Eu não tive nenhuma cara feia nesse momento. A gente tem que ter uma boa relação, né? Somos uma equipe multi, não tem, ninguém trabalha sozinho. Então, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês, vou responder todas, a gente não consegue responder tudo na hora, mas fica aí a apresentação e vamos torcer que a gente saia rapidamente dessa e bem dessa. E que a gente possa oferecer o que é de melhor para o nosso paciente. Uma boa noite a cada um de vocês e obrigada imensamente, Esther. Obrigada à equipe que nos acompanha. Obrigada pela participação. Boa noite. Obrigada.